Olá, hoje 20 de junho estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. E os destaques que preparamos para essa edição são: em entrevista, o diretor do DAER projeta estimativa para a balsa entre Santa Teresa e São Valentim. E que ela esteja funcionando no mês de agosto. Preste atenção no que ele vai falar. Prefeito de Cotiporã recebe verba para fazer ponte de ligação dos municípios. Destaques da dupla Grenal de ontem. Resumo do que a Prefeitura de Bento Gonçalves está fazendo em relação aos infortúnios da natureza. O ministro Alexandre de Moraes dá 48 horas para 5 hospitais paulistas para eles demonstrarem que estão acatando as suas ordens em realizar o aborto de fetos de até 5 meses. Estas são algumas das informações que o Jornal Últimas Notícias apresentará hoje com Ednei Paine, diretamente aqui da capital brasileira do vinho, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil. Entramos no bloco político do Jornal Últimas Notícias. Hoje vamos abordar assuntos relacionados ao judiciário. Pois eles se misturam com o legislativo, né? Mais do que nós queríamos, eles se misturam. Sabemos que as duas casas não devem se misturar. Devem ser como água e azeite. E não podem se misturar. Cada um tem as suas obrigações, cada quais com as suas obrigações. Na realidade, isso não acontece na prática. Tem sempre que botar uma colher na sopa do outro. Então está programado para hoje uma votação no Supremo sobre a quantidade de drogas que uma pessoa pode portar. Tá? Pois as duas casas legislativas que nós temos, o Senado e o Congresso, esse assunto já foi votado e por quase todos os parlamentares esse assunto foi rejeitado. Foi assim, foi muito poucas pessoas que querem essa liberação da quantidade de maconha, né? E se o indivíduo for pego com 60 gramas de maconha, vai preso agora, mas o STF não quer que isso aconteça, não quer que enquadre o usuário como traficante. Então ele poderia portar 60 gramas de maconha no bolso, sim, mesmo ele passeando na frente de escolas, de creches, sei lá, né? Uma questão que os deputados e senadores decidiram que droga é droga. Não existe uma quantia segura que eu digo para portar aí na rua, né? Então os senadores e deputados, eles que são eleitos pelo povo para fazer as nossas leis, não aprovaram. O que o STF tem que meter a colher, né? Bom, esse pessoal pode votar, o Supremo, né? Pode votar hoje esse quesito. Mas será que eles não têm outras questões mais importantes para se preocupar? Bom, só estou expondo para vocês a notícia. Lembrando que uma das bandeiras dos partidos de esquerda é sobre a liberação das drogas. E assim, alguns ministros que foram indicados por Lula, Dilma e Temer têm um forte ligamento aí com a esquerda. E quando tem questões pertinentes aos partidos de esquerda, alguns desses ministros têm pendido um pouquinho na sua ideologia, né? Decisões que o ministro do Supremo não deveria ter, mas eles têm, né? Bom, eles não deveriam ter nem lado político, nem lado ideológico. Eu acho que um juiz tem que ser neutro. Mas é questões que quem tem que decidir são eles. Outra questão ligada aos ministros. Vamos falar agora do Alexandre de Moraes. Temos falado muito desse ministro aqui, né?
É que antigamente não tínhamos redes sociais, não tínhamos toda essa informação chegando a cada segundo e era por isso que nós não falávamos, né? E agora o que eles fazem a gente sabe na hora e na hora nós explicamos para vocês. Falando em explicação, o Alexandre de Moraes está pedindo explicações a 5 hospitais de São Paulo. Por que eles não estão acatando as suas ordens? As ordens de Alexandre. Em relação ao aborto, lembra? Ele liberou o aborto para mulheres com até 5 meses de gestação. Você entendeu o que eu falei? O ministro do Supremo passou por cima da medicina e decretou que 5 meses de gestação pode ainda a pessoa fazer o aborto. E lá nesses hospitais que ele pede explicações, teve uma denúncia aí que os médicos não acataram a ordem do ministro. Lá os médicos ainda estão acatando o que diz o Conselho Federal de Medicina, proibindo a morte de fetos nessa idade. Então, Alexandre de Moraes deu 48 horas para os hospitais demonstrarem que estão cumprindo a ordem dele e não do Conselho Regional de Medicina. Quando ele fica brabo, ele pede 48 horas para a galera dar explicação no que ele precisa, né? Então, a situação política está nesses pés, né? Estamos no judiciário falando de política, né? Amanhã tem mais um bloco político para vocês aqui no Jornal Últimas Notícias. Agora vamos passar para o bloco esportivo do Jornal Últimas Notícias. O Grêmio continua invicto na arena depois das elevações das águas do Guaíba. Só porque não teve mais jogo na casa do Grêmio, né? Uma brincadeira meia infortúnia, né? Mas a situação assusta muitos gremistas. São 5 derrotas consecutivas no Brasileirão. Não dá nem para acreditar. A última vitória foi contra o Cuiabá no dia 20 de abril. Ontem a derrota passou pelo Fortaleza, antes tinha o Botafogo, o Flamengo, o Bragantino e o Bahia lá no dia 27 de abril. Não sei onde Renato arranja tanta desculpa. Eu sei que as enchentes mexeram com a cabeça de muita gente, inclusive com a dele, que não percebe que JP Galvão, desde que desembarcou em Porto Alegre, não conseguiu mostrar para que veio ao Grêmio. Não teve pouquíssimas atuações em pouco espaço, né? Um curto espaço de tempo. Rodrigo Eli, outro que há bastante tempo vem sendo contestado. A maioria dos gols que o Grêmio tomou quando ele estava em campo foi uma má decisão da sua atuação, hein? Ele que tomou uns capotes aí e a galera que fez gol. Então nem sou eu que está dizendo, eu vejo isso nos grupos de WhatsApp que apoiam o Tricolor. Que apoiam, não os que são contra, né? Não dos colorados. Eu tenho grupos do Grêmio e do Inter, né? E o do Grêmio, meu chapéu. Agora, depois dessa derrota de ontem, botou uma pressão imensa sobre os ombros de Renato. A meta agora é sair das últimas colocações, fazer mudanças significativas na equipe. Por quê? Volta Kahneman, sai PP. PP foi expulso aí pela atuação que fez, né? Deu uma entrada no rapaz adversário, no jogador adversário lá, que foi triste, hein? E pela cara da entrevista pós-jogo do Renato, ele ainda irá botar em campo JP Galvão no ataque. E não é que os torcedores não querem, mas quem manda na equipe é ele, né? E ninguém mais poderá fazer mais nada. E da parte colorada, teve aí uma excelente vitória, né, em cima do Corinthians. Não é qualquer vitória, é em cima do Corinthians. Essa vitória aí dá confiança à equipe. E hoje pela manhã já voltou às primeiras atividades, nada de descanso, para enfrentar o seu maior rival, né, em Curitiba nesse sábado.
Ontem até mencionamos que havia a possibilidade de Alan Patrick voltar à equipe, mas isso não aconteceu. Não foi percebido aí, o atleta ficou fora do jogo, mas o seguinte, foi visto ele ir até o ônibus, ele não estava mais mancando, está fazendo alguns trabalhos com toda a equipe e assim uma possibilidade muito grande dele entrar em campo sábado. Thiago Maia e René também poderão ser selecionados para essa partida. Mas a certeza mesmo que quem volta é Vitão, né? O zagueiro Vitão estará de volta à equipe colorada, a equipe que precisa dele, né? Ele cumpriu a suspensão e agora ele volta. Amanhã, pessoal, começaremos a planejar a semana Grenal. Muito importante aí para as equipes aí depois dessa enchente do Guaíba, o primeiro Grenal depois dessa enchente bem longe, mais longe Grenal que aconteceu, né? O outro aconteceu no Uruguai, agora esse acontece em Curitiba City. Esse bloco esportivo, você sabe, tem um oferecimento de quem? De Natal Fitness, dá uma curtida aí. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. É isso aí, pessoal. Quem está patrocinando o bloco esportivo é a Natal Fitness. Se você precisar de acessórios esportivos, não se passe, hein? A Natal Fitness está aí para ajudar você. E se você não mora aqui, tem o www.natalfitness.com.br. Entra lá, escolha o seu acessório e ele será entregue na sua casa via correio ou de alguma forma o Natal vai entregar. Então, preste atenção e veja, quer dar algum presente para uma pessoa legal? Para uma pessoa, para um amigo? Para uma pessoa da família? Uma pessoa que você gosta muito, vá lá. Lá também é legal. Voltando ao nosso assunto, agora falando do que está acontecendo, né? A Prefeitura de Bento Gonçalves está empenhada com ações bem intensivas na recuperação das estradas do interior do município. Falou hoje pela manhã na RBS TV o vice-prefeito de Bento Gonçalves, Amarildo Lucatelli, que disse que quem vê de fora não imagina o verdadeiro desastre que aconteceu no interior do município. Foram aproximadamente, se a gente vai ver, né? Foram aproximadamente 400 quilômetros de estradas atingidas pelas chuvas e deslizamentos e bloqueios aí nas nossas estradas aí do interior. E atingiram mais de 40 agroindústrias familiares. Isso também é problemático, né? As dificuldades que elas estão enfrentando são enormes, principalmente para entregar aí os produtos que elas fabricam artesanalmente. Dificuldades enormes. Fora também os impactos que esses desastres irão causar na economia do município. Ninguém pensou nisso, né? As famílias atingidas também vão sofrer muitas coisas como o nosso município, que em torno de 60% do faturamento vai ser desarticulado, né? As mercadorias comprometidas, a preocupação de todos, tudo gira em torno de instabilidades meteorológicas. Presta atenção que eu vou dizer para vocês agora, isso não é qualquer um que fala. Somente ontem em Bento Gonçalves foi um clima abrupto. Na manhã, bem na manhãzinha, teve um nevoeiro. Logo depois veio um sol de rachar aí que você podia botar as roupas para fora. Depois o tempo ficou fechado.
O tempo estava aberto, sem nuvens. E depois o tempo fechou, pessoal. Logo após deu chuva e o tempo abriu novamente. E depois, até a noite, foram duas no mínimo chuvas torrenciais. E isso que os meteorologistas não conseguem mais tratar um mapa meteorológico preciso. Porque é difícil de adivinhar o que vai acontecer, principalmente aqui em Bento Gonçalves. Então a vida dos produtores rurais do município fica à mercê desse clima. Cada vez mais difícil as deslocações. Também sofrem demais esse pessoal com as deslocações, que tem que sair do interior para a cidade. Eles sofrem demais com essa instabilidade do tempo. Aquele agricultor que tem que acessar a cidade tem que ter muito cuidado, pois se sabe que ele poderá não retornar à sua residência. O SIC de Bento Gonçalves, o Centro de Indústria, Comércio e Serviços da cidade, se envolveu em uma ação para capturar recursos e amenizar, assim, a vida desse pessoal em relação a essas tragédias. Então foram arrecadados nessa ação 12 milhões de reais, que o presidente da entidade, o Carlos Lázari, já está disponibilizando à prefeitura para aquisição de máquinas e equipamentos que eles sejam aí aplicados na desobstrução das vias. Que legal, né? Em razão de todos os esforços da prefeitura, desde o início das tragédias já foram desobstruídos 50 acessos. Prestou atenção? E olha como eu falei, nós temos muitos quilômetros de ruas obstruídas, né? Mas a incógnita que todos defendemos é que para o solo se assentar, precisa-se parar a chuva. O clima está bem difícil de entender, pouco sol e nós precisamos de sol, né? Para compactar, para refazer aí as vias, né? E daqui a pouco a gente tá falando e tá dando uma chuva torrencial. O clima não colabora aqui na capital do vinho. Vamos a um pequeno comercial, o comercial da Harmony, nós voltamos em seguida. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Prepare-se para uma viagem no tempo como você nunca viu antes. A Festa Anos Dourados chegou para agitar as suas memórias e fazer você reviver os melhores momentos das décadas passadas. Junte-se a nós em uma noite de nostalgia com músicas inesquecíveis de tempos que deixaram muita saudade. Festa Anos Dourados é sábado, dia 6 de julho, no Salão Comunitário do Bairro Coab, a partir das 22 horas. Venha vestido com o seu melhor look retrô e celebre conosco uma jornada através das décadas. Não perca a festa do ano, Festa Anos Dourados, com os melhores videoclipes de uma geração, onde o passado encontra o presente em uma explosão de diversão. Garanta já o seu ingresso antecipado e faça parte dessa experiência única. Partes do lucro da festa será revertido ao Lar da Caridade. Legal essa festa, né? Sabe que tem muitos irmãos que estão passando por dificuldades, nem preciso falar para vocês, né? E partes do lucro dessa festa será revertido em alimentos para esse pessoal aí que passa por uma necessidade aí. E agora vai entrar o inverno, acredito junho, acredito que mais um mês aí, uma semana,
Uma semana, 2, vai entrar o inverno, hein? E vai ser difícil. Então, pessoal, se vocês puderem, entrem em contato com o pessoal aí que tem os ingressos aí, ajudem aí, faz bem pro coração, hein? E ainda vai ver uma festa muito legal, com videoclipes, com música ao vivo, bem legal, bem legal. Bom, esse jornal tem oferecimento de Harmony Sonorizações, que é quem está promovendo também esse evento, né, Anos Dourados, e Natal Fitness. A balsa e a ponte para se atravessar Santa Teresa até São Valentim foram levadas pelas águas. A primeira ponte, né, depois a balsa. E até terá um desfecho, pois nesta semana esteve aqui em Bento Gonçalves o diretor do DAER. E ele explicou como irá proceder para resolver esse obstáculo, que tem se tornado aí uma novela diante da comunidade aí que precisa acessar esses 2 pontos. O acesso se tinha provisoriamente com a balsa, né? Que daqui a pouco vão reconstruir a ponte, mas em razão da última cheia aí do Rio das Antas e do Taquari, a estrutura da balsa se desprendeu e foi levada pelas águas para longe, né? E para amenizar os problemas ocorridos na vinda da estrutura pelo rio, desta vez as cabeças pensantes resolveram inverter a situação. Lembra que da outra vez para trazer a balsa demorou muito. O rio estava baixo, levaram umas escavadeiras para desassorear os rios e foram multados. Uma coisa de louco, né? Então agora, dessa vez, ela chegará a São Valentim através de caminhões e será montada aqui. Ela irá operar aonde ela será montada, então não vai ter esse desfecho que teve da outra vez. É claro que se for muito grande os caminhões aí terão que parar um pouquinho o trânsito, sei lá. Mas vai ser mais legal, mais rápido tudo, né? Tivemos um acesso a uma entrevista do diretor do DAER que cedeu ao canal NB Notícias. E vamos reproduzir agora aí o que o diretor do DAER falou. A satisfação poder falar com vocês e levar essas informações tão importantes, tão aguardadas, né? A 431 uma rodovia que já sofreu muito no evento de setembro e agora sofreu mais ainda com deslizamentos. A ponte, nós já estamos com a licitação programada agora para o final de julho, a gente já deve ter empresa selecionada para fazer a construção da ponte. Estamos trabalhando na desobstrução da rodovia também, existem frentes de trabalho no lado de Bento e no lado de São Valentim. Na semana que vem deverão já passar os caminhões com a balsa para ela ser montada e aí em questão de 30, 40 dias a gente deve ter a estrutura da balsa já montada e a rodovia desobstruída pelo menos com uma faixa de tráfego para a população poder utilizar novamente a 431 até que a gente tenha aí a nova ponte que a gente vai contratar e iniciar a obra esse ano, para o ano que vem ter a construção concluída e a nova ponte enfim construída. Perfeito. E a rodovia 431, propriamente dita, sofreu muitos abalos, muitos problemas com essas enchentes e os deslizamentos. Como é que está a situação? Vai ter liberação do tráfego na rodovia? Como é que vocês estão fazendo? A gente está fazendo hoje a limpeza, a desobstrução da rodovia, até para poder acessar com os caminhões para trazer a balsa, né? E também já preparando ela para operar com a balsa funcionando. Então, com a balsa funcionando, nós vamos ter a rodovia desobstruída. Claro, alguns pontos vai ficar segmentado com uma faixa de tráfego apenas e, paralelamente a esse trabalho que a gente está fazendo agora, que é a desobstrução, a liberação da estrada, a gente está fazendo anteprojeto para contratação definitiva da empresa que vai fazer todas as contenções, então todas as encostas que apresentam ali deslizamento, elas vão ter uma estrutura, seja ela concreto, gabião, enfim, para ter uma solução definitiva e junto com isso a recuperação de todo o pavimento. É um grande investimento que o Estado vai fazer nessa rodovia e certamente sairemos de uma situação muito crítica hoje para uma nova rodovia aí em breve. A gente espera ter essa boa notícia para entregar para a população. A estimativa de tempo para esse trabalho, a gente sabe que é um trabalho grandioso e muito técnico, né? Muito detalhado. Vocês trabalham com uma estimativa para conseguir colocar tudo isso em prática? A estimativa principal hoje é a liberação da estrada, ainda que segmentada para o tráfego, né? Então esse trabalho a gente está coordenando agora para que num espaço de 30 a 40 dias esteja concluído
para que a balsa esteja operando e a rodovia esteja desobstruída, porque aí, mesmo com alguns pontos com limitação de uma faixa, a gente consegue fazer a população transitar e já diminuir aí os prejuízos que a região tem sofrido em função de não ter essa rodovia. Para a solução definitiva da rodovia, aí é uma escala já de meses. A gente espera até o final do ano ter a empresa contratada para fazer e iniciar a construção da ponte e também a empresa contratada para fazer os projetos e iniciar as obras de contenção, para aí no ano que vem concluir tudo e deixar a rodovia nova como a população aqui da região merece. Bom, você entendeu, né? Esse foi o diretor do DAIR, entrevistado por Marcelo D'Argério, do NB Notícias, um canal importantíssimo de informações aqui do município. Você pode acompanhar aí o NB Notícias aí pelas redes sociais, tá? Bom, deixa eu tirar minha imagem da frente, porque de fundo, você tem saudade dessa ponte aí? Ela foi destruída, né? A Prefeitura de Cotiporã confirmou a chegada desses recursos destinados à reconstrução dessa ponte aí que conecta aí o município de Bento Gonçalves a Cotiporã. Falei que isso era apenas uma promessa e queimei a língua, graças a Deus. Então a vinda do dinheiro se concretizou, porque é muito fácil os políticos oferecerem aquela mãozinha e só na hora que tem a imprensa aí depois eles saem dando risada. Então esse foi um dinheiro que se concretizou, esse foi o primeiro passo. Foi 4,5 milhões de reais na conta do prefeito de Cotiporã, o Ivelton Matheus Ardo. E agora, o segundo passo será ver como o prefeito irá investir esse dinheiro e vamos estar de olho. Ainda não temos muitas informações sobre o que ele irá fazer, mas também estaremos pertinho dele, né? Nessa feitoria aí que vai ser muito legal para todos, para toda a comunidade aqui de Bento, de Cotiporã. A nova estrutura, segundo informações prévias, nada do prefeito falar, seguirá os mesmos padrões da ponte original. Essa aí que você está vendo. Essa ponte foi feita em 1982. Mas o seguinte, terá algumas melhorias. Claro, agora os engenheiros poderão prever os futuros transbordamentos e como esse estamos contemplando que acontecerão aí bastante, né? Como está acontecendo, bastante transbordamentos. E eles vão ter que resolver esse problema, né? Ela pode ficar submersa, mas terá que ficar inteira, né? Esse foi o Jornal Últimas Notícias do dia 20 de junho. Amanhã voltaremos com mais uma edição. Até lá, pessoal. Valeu, tchau!